Então, para quem não me conhece, da aula passada, meu nome é Lilian, eu vou ser a professora de vocês nesse curso e a nossa monitora já está chegando aqui com o material, é a Érica, que vai entrar aqui daqui a pouquinho. Pode entrar. Na aula passada a gente já começou falando sobre sintomatologia, sobre diagnose, fizemos uma diferenciação de sintomas plásticos e necróticos, bióticos e abióticos e enfatizamos que o nosso curso é um curso eminentemente prático voltado à diagnose de doenças de plantas. E na aula de hoje a gente vai fazer um parênteses nessa diagnose, porque dentro desse assunto diagnose nós temos duas situações. Uma situação de doenças já conhecidas, onde a gente olha um sintoma, busca na literatura sintomas parecidos, faz uma lâmina do sinal e reconhece a doença, bom, é uma doença já descrita na literatura, mas tem uma segunda situação, que são doenças que chegam às vezes para a gente e que elas nunca foram vistas, nunca foram relatadas em lugar nenhum. É uma situação rara hoje em dia, a maioria das doenças já está descrita, mas acontece. Então, por exemplo, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, apareceu uma sintomatologia numa planta de citros, aqui no Brasil. Essa sintomatologia nunca havia sido vista. Começaram a fazer pesquisas e conseguiram descobrir que era uma doença completamente nova na planta de citros. Nunca ocorreu pela primeira vez no Brasil. E o nome que se deu para essa doença é clorose variegada dos citros, ou CVC, causada por uma bactéria vascular chamada Xylella. Então, quando essas situações ocorrem, da gente chegar no campo, olhar um sintoma, nunca viu, olha nos livros, no Brasil não existe, nos Estados Unidos não existe, na Espanha não existe, na África do Sul não existe, o que é isso? A gente tem que chegar ao agente causal, a gente tem que fazer a diagnose de uma doença desconhecida. Então, o assunto da aula de hoje e da aula que vem, da próxima aula, é sobre isso. Como é que a gente faz a diagnose quando uma doença nunca foi descrita no mundo, tá bom? Então, nas duas aulas, esta e a próxima, nós vamos falar sobre técnicas para a diagnose de doenças desconhecidas. E esse assunto está descrito no Manual de Fitopatologia, no capítulo 3, ou na edição anterior, no capítulo 11. E o que a gente usa, as técnicas que a gente usa para descrever a diagnose de doenças desconhecidas, ela é conhecida como postulados de Koch, e ela tem esse nome porque quem descreveu essa doença, ou quem descreveu essas técnicas, quem fez o postulado, foi esse médico alemão, que se chama Robert Koch, e que lá no século XIX conseguiu descobrir pela primeira vez que uma doença, no caso era animal, era causada por uma bactéria. Então, ele descreveu os procedimentos para a gente chegar no agente causal de uma doença e, desde então, a gente segue esses procedimentos tanto para doenças animais quanto para doenças vegetais. Esse Koch é um contemporâneo do Pasteur, mas, diferentemente do Pasteur, que trabalhava na universidade, tinha toda uma equipe junto com ele, era do meio científico, o Koch não. O Koch era um médico, mas muito envolvido com resolução de problemas da sua comunidade. E ele, em casa, trabalhou e conseguiu isolar uma bactéria que causa uma doença em ovelhas, que se chama anthrax. Então, essa doença anthrax foi a primeira doença biótica, infecciosa, a ser descrita no mundo. E a partir daí a gente usa esses procedimentos que ele descreveu, né, e postulou como procedimentos para se chegar à diagnose de doenças desconhecidas. Até aqui está claro? Então vocês vejam que é uma coisa do século XIX, né, e a gente continua até hoje com essa mesma técnica, né? Esse assunto já foi introduzido para vocês na disciplina de microbiologia. E eu queria saber se alguém lembra dos postulados de Koch ou do postulado de Koch.
Alguém lembra do que é isso? Ou seja, vamos imaginar que esse sintoma que está aparecendo aqui nessa folha de mamoeiro, vocês estão vendo que a folha de mamoeiro está toda pintadinha na face inferior, né, cheia de pintinha preta, e vamos imaginar que a gente não conhece isso aqui, primeira vez que está acontecendo isso, primeira vez que a gente vê essa doença, mamoeiro cheio de pintinha preta aqui embaixo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para chegar à diagnose disso aqui? Isso aqui não é normal, né? Uma folha sadia de mamoeiro não tem essas pintas, isso aqui é uma coisa anormal, anormal. Então, a gente já começa vendo se é biótico ou abiótico, né? Já começa daí. O que vocês acham que é isso aqui, biótico ou abiótico? Oi? Quem acha que é biótico? E quem acha que é abiótico? É biótico. Por que é biótico? Pode falar. Por que é biótico? Tem a necrose, embora sintomas de seca, por exemplo, chegam na necrose. Isso, não há uma simetria de sintomas na folha, né, ou nas duas partes do limbo. Então, sintomas abióticos têm simetria. Aqui é assimétrico, é o acaso, deve ser biótico. Bom, então é um agente causal. Como é que eu chego no agente causal? O que eu tenho que fazer para descobrir quem está causando isso? O que eu faço? Quem tem alguma ideia? O que eu faço? Deixa eu começar aqui, depois eu venho. Fala. Coloco no microscópio o quê? Uma dessas partes onde está infectada com a manchinha preta. Ponho no microscópio uma parte dessa que está manchinha preta. Está de acordo que você ia falar alguma coisa? Você ia falar para isolar. Então, ele está falando para pôr no microscópio, ponho no microscópio e olho. Parece que tem um fungo aqui, parece que é uma espora do fungo. Bom, e daí? Inocular numa planta sadia. Eu pego esse fungo, o que é inocular numa planta sadia? Que acho que a turma não sabe o que é inocular. Você isola ele no meio de cultura e depois você coloca numa planta da mesma variedade, só que sadia. Então, você pega e isola ele no meio de cultura. Para que isola ele no meio de cultura? Oi? Quando você inocular ele numa planta sadia, você tem certeza que é ele que está causando? Para quando eu for fazer a inoculação, eu tenho certeza que eu só estou colocando um organismo, porque se eu pegar aqui dessa lesão e colocar, nessa lesão pode ter mais de um, tá certo? Então, eu olho no microscópio, isso aqui deve ser um fungo, uso uma técnica para fazer esse fungo crescer sozinho, puro, no meio de cultura. E o que é inocular numa planta sadia? O que é isso? Inocular. Descreva para mim o que é inocular. Eu vou falar para uma pessoa que não é da agronomia, inocula. Ele vai falar assim, o que é isso? Oi? É tentar fazer com que o patógeno infecte a planta sadia, ou seja, eu vou colocar esse patógeno isolado no meio de cultura, em contato com uma planta sadia, dar condições para ele infectar, e aí vou fazer o quê? Esperar o sintoma. Vou esperar o sintoma. Vou dar condições para infectar, vou colocar a planta em condições bem adequadas e vou esperar o sintoma. É isso mesmo. Então, esses são os postulados de Koch. Quando eu olho, eu pego esse aqui no microscópio, que nem ele falou, eu vou pegar esse daqui, essa pintinha preta, e olho no microscópio. Eu preciso fazer isso muitas vezes? Ou olho a primeira pintinha e está bom? Eu tenho que ver em várias plantas para chegar na primeira regra aí dos postulados, que você falou bem, chama associação constante patógeno-hospedeiro. Ou seja, toda vez que eu olhar uma pintinha preta, eu tenho que ter o mesmo organismo associado a ela. Então, eu olho para a pintinha, faço a lâmina, aparece asperospóreo. Pego outra pintinha, faço a lâmina, aparece... Isso eu tenho que fazer com um grande número de plantas que têm essa sintomatologia. E na minha planta sadia, eu tenho que olhar e não achar esse tal de asperospóreo, tá certo? Então, isso se chama associação constante patógeno-hospedeiro. É a primeira regra, o primeiro critério do postulado. Depois que eu fiz essa associação constante, eu não chego ainda à conclusão que é o asperosporium que causa isso aqui. Eu preciso isolar, inocular. Por quê? Que não dá para chegar à conclusão. Já tirei de 10 mamoeiros diferentes, os 10 deram asperosporium.
por que eu não posso falar que o Asperosporium causa essa doença? Só olhando, só chegando na associação constante. Qual é o problema? Por que eu tenho que ir além? De repente pode ser um outro organismo, na verdade, que causa essa doença, mas o fungo também está ali. De repente pode ser um outro que entrou antes, talvez ele tenha causado uma morte celular e esse aqui é um oportunista que veio depois. Então, chegar na associação constante não me dá conclusão, não é conclusivo do ponto de vista de diagnóstico. Está claro isso para vocês? Então, os postulados de Koch são isso mesmo. Ou seja, o que a gente tem que fazer nessa sequência de procedimentos, né, que é utilizada para estabelecer essa relação causal entre um micro-organismo e uma doença, é começar a observar se todas as vezes que eu tenho sintoma, a esse sintoma eu tenho sempre o mesmo micro-organismo associado, ou o micro-organismo deve estar associado com a doença em todas as plantas sintomáticas e não deve estar associado com a doença nas plantas assintomáticas, evidentemente. E o nome que a gente dá para isso é associação constante patógeno hospedeiro. Depois eu tenho que isolar esse micro-organismo, porque ele pode ser um oportunista, né? Então eu não posso concluir que é ele. Para garantir que ele não é um oportunista, eu isolo esse micro-organismo no meio de cultura puro, cultivo esse micro-organismo no meio de cultura puro, e depois que eu tiver esse meio de cultura puro, eu inoculo esse organismo em plantas sadias, ou seja, eu coloco esse micro-organismo em contato com plantas sadias, dou condições favoráveis para que a infecção ocorra, coloco essas plantas incubadas numa condição também favorável para a doença e espero os sintomas aparecerem. E depois, ainda a gente faz um último teste, que é depois que as plantas mostraram sintomas, eu novamente, das plantas inoculadas, eu isolo de novo o patógeno. Então, isso é feito para a doença de coelho, é feito para a doença de ovelha, é feito para a doença de mamão, é feito para a doença de laranja, enfim, isso é feito para doenças conhecidas de plantas e animais. Tudo bem? E a gente vai fazer técnicas desse postulado de Koch na aula de hoje e na próxima aula. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma associação constante patógeno hospedeiro e vamos fazer 3 isolamentos. 2 isolamentos fúngicos e 1 de bactéria. Para vocês verem como é que é a técnica do isolamento, o que a gente tem que fazer para isso. Tá? Na aula que vem, a gente vai fazer várias técnicas de inoculação. Tá? Então, nós vamos isolar hoje e alguns dos que vocês isolarem hoje, nós vamos usar na aula que vem para inocular. Tudo bem? Bom, então, o nosso primeiro exercício é fazer uma associação constante patógeno hospedeiro. Esse vai ser o nosso primeiro exercício da aula. E essa associação constante nada mais é do que a gente olhar o sintoma, fazer uma lâmina e olhar o micro-organismo em várias plantas diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma folha de chuchu com esse sintoma aqui esbranquiçado e fizer várias lâminas desse sintoma esbranquiçado, eu vou sempre achar essas estruturas aqui, são conídeos em cadeia do fungo que causa essa doença, chamoídeo. Se eu pegar um sintoma necrótico aqui, como o da bananeira, né, o mal de cigatoca na bananeira, pegar essas lesões aqui acinzentadas que depois evoluem para grande necrose e começar a fazer lâminas dessas lesões, eu vou sempre achar essa estrutura aqui. São conídeos de um fungo chamado Pseudocercospora. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, como nós temos 30 pessoas aqui, nós vamos fazer 30 lâminas de folhas, desse sintoma de folhas de mamoeiro, e vamos ver se o que cada um de vocês vê é igual ao que o seu vizinho vê. Vamos ver se sempre aparece o mesmo micro-organismo associado a essas pintinhas pretas, tá certo? Vamos fazer o exercício de associação constante. Então, a Érica vai distribuir as folhas e nós vamos fazer novamente, como na aula passada, eu vou fazendo passo a passo, porque nós vamos usar uma técnica diferente hoje para fazer a lâmina desse patógeno aqui. Então, o primeiro passo, vocês devem lembrar, pegar um pedaço de algodão e vamos limpar todas as objetivas do nosso microscópio, principalmente as aumento 10 e 40, amarelinha e azulzinha aqui.
E a gente vai pegar esse suporte aqui plástico mais claro para montar a lâmina. Vamos colocar ao lado do microscópio, pegar uma lâmina, uma gotinha miúda desse corante, que é azul algodão misturado com lactoglicerol. Uma gotinha em cima da lâmina, pequena, sobre o nosso suporte branco aqui. Agora a técnica vai ser a seguinte, nós vamos, como eu sei que isso aqui, esse patógeno esporula bastante aqui na face inferior da folha, ao invés de pegar com agulha, nós vamos fazer a técnica do durex. Então o que a gente faz? A gente pega um pedaço de durex, que deve ter mais ou menos o comprimento da lâmina. Não é para pegar um pedacinho pequeno de durex, que ele vai boiar no nosso corante. Então, a gente vai cortar um pedaço de durex mais ou menos do tamanho do comprimento da lâmina. E nós vamos colocar o centro do durex sobre o sintoma pretinho aqui. Eu vou colocar o centro do durex em 1 ou 2 sintomas, pressiono com o meu dedo e eu vou ver que vai ficar grudado no durex alguma coisa que estava nesses sintomas. Então, nós vamos pegar, pressiona o centro do durex nas lesões pretinhas, não precisa muito, e isso eu vou enxergar que ficou esporo grudado no durex, tá bom? Esse lugar onde estão os esporos é o que deve ir sobre a gota de corante. Então, na hora de montar a lâmina, eu tenho que colocar esses esporos do durex em cima da gota do corante e o resto do durex eu grudo na lâmina. Então, sobre a minha gota de corante, fica a parte central que tem as estruturas do patógeno e eu grudo o durex na lâmina. Então, vejam. Dessa forma, o durex, ele faz o campo focal e eu dispenso o uso de lamínula. O durex, ele faz, às vezes, de uma lamínula. Eu não preciso de lamínula, porque eu tenho agora toda o meu corante no campo da lâmina. Então, forcem com o dedo, com as unhas. Retirem estruturas do patógeno. Não precisa muito, mas não é só encostar. Pode pôr o dedo com a unha para forçar isso. Onde tem a pontinho preto, né? Onde tem as estruturas. E bem estendido, isso, gruda, veio bastante aí. Vamos lá, depois que vocês fizeram, colocaram na mesa, bastante luz embaixo, fecha o diafragma. Então, acende a luz embaixo com bastante... Aumenta a radiação embaixo e fecha o diafragma. Sobem a mesa e comecem a olhar na objetiva de 10 vezes, aquela que tem um risco amarelo. Então, coloquem por fora, olhem por fora, para que a parte suja esteja bem no centro do campo de... Começa com o amarelinho, que é a objetiva de 10 vezes. Esse objeto que vocês coletaram tem que estar no centro do campo da luz, diafragma fechado. Isso. E aí vocês vão baixar a mesa, sobe ela inteira e olhando agora na ocular, vão baixando a mesa até achar o campo focal. Quando achar o foco, a gente muda para a objetiva de 40 vezes e aumenta a luz. O que é esse daqui? Esse é um filtro azul. Você pode pôr ou não o filtro de luz. Então, você pode preferir ver a luz amarela ou pode preferir ver a luz com filtro. Tá bom. Então, E daí esse aqui que é o diafragma. esse é o diafragma, isso. Por fora você já dá uma olhada aqui.
Cadê ele? Aqui, ó. Você olhando por fora, você vê quando está aberto e quando está fechado. Então, você focaliza com ele fechado, depois que focalizou, você passa para essa e aí você abre um pouquinho até ajustar, tá?